Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre eu preciso realmente ter um perfil grande no Instagram para ter mais pacientes na minha clínica? Porque quando nós pensamos em quantidade de pacientes dentro do consultório, automaticamente nós pensamos que nós devemos ter mais seguidores, um perfil enorme e aquele engajamento, aquela interação com os pacientes e quase virar um popstar. Mas será que é realmente preciso você ter um Instagram grande, Instagram com mais de 20, 30, 100 mil seguidores para ter resultado nas suas redes sociais e no seu consultório? Isso é um senso comum. A maioria dos mentorados que eu mentoro lá no MedConnect, eles acreditam que eles precisam ter um Instagram muito grande para criar relevância e automaticamente os pacientes virem de forma natural. E o que eu vou te explicar aqui é por que e como você ter mais resultado sem ter um Instagram muito grande. Meu nome é Gustavo Guimarães, sou cirurgião plástico e eu te ajudo a ter mais resultado dentro do seu consultório, porque afinal de contas você não aprendeu isso na faculdade. Mas vamos lá. Por que se criou esse mito de que para você ter resultado no seu consultório, você precisa ter um Instagram enorme? Por vários motivos. Um deles é que isso dá dinheiro. Isso mesmo, dá dinheiro. Você ter um Instagram muito grande, ganhar seguidores, você geralmente precisa contratar uma agência de marketing. E é aí que eles ganham dinheiro, porque eles te vendem um sonho, te vendem uma teoria de que para você ter resultado nas redes sociais, você precisa ter muitos seguidores e naturalmente eles vão brotar dentro da sua clínica, o que é uma tremenda lorota. A segunda parte é que o Instagram também ganha dinheiro com isso. Afinal de contas, na vontade de você ter resultado, porque te venderam que você tem que ter muitos seguidores, você acaba comprando seguidores, investindo em tráfego pago, mídias onde você vai fazer anúncios. Tudo isso gera dinheiro para o Instagram e é isso que ele quer, porque se você tem audiência, teoricamente você vai ter mais pacientes. A segunda coisa é que te vendem uma ideia de que para ser relevante você tem que ter muitos seguidores, né? Porque hoje a maioria das pessoas pensa se um profissional é bom, ele tem um perfil enorme de seguidores, mas não necessariamente isso é verdade, porque eu já vi seguidores que não se engajam em redes sociais de pessoas muito grandes, porque não tem proximidade, porque o cara não vai responder, porque o cara não fala das dores que ele tem. Então tudo isso cria uma barreira, uma distância, e perfis pequenos conseguem tirar vantagem disso. Afinal de contas, eles estão muito mais próximos. A segunda é que o médico imagina que para ele ter sucesso, para ele ter seguidores, ele tem que fazer dancinhas, ele tem que fazer memes, e aí isso acaba criando um bloqueio e ele acaba não avançando na interação, não ter um perfil com bons posts, com bons conteúdos, e aí acaba afastando ele, porque ele imagina que memes e dancinhas é o que vai fazer ele ter resultado nas redes sociais. E por último, todo mundo imagina que para ter resultado eu preciso falar da minha vida, chorar minhas pitangas na internet, postar o que eu faço de manhã, de tarde e de noite, o que eu comi, o que eu não comi e tudo que é relativo à sua vida pessoal. E não necessariamente você precisa fazer isso. Muitos perfis, muitos médicos que eu conheço têm ótimos resultados sem postar a vida pessoal, sem falar dos problemas da vida, sem fazer posts aleatórios que não tem sentido nenhum. E por que isso você pode ter sim resultado nas redes sociais, principalmente no Instagram, para ter mais resultado? E o que acontece? Quando você usa a rede social para criar conversas, para criar diálogos, para criar interação, o seu público ele se aproxima mais de você, porque você começa a entender a sua audiência e você começa a criar produtos e serviços e uma comunicação direcionada para o seu paciente. E aí com isso, essa proximidade vai permitir que você entenda, crie os conteúdos e ele se engaje nas suas redes sociais. Porque perfis grandes, eles não têm engajamento. Se você olhar realmente,
para um perfil que tem ali 100 mil seguidores, muitas vezes um Reels que ele cria tem menos de 1.000 visualizações. Isso é mais comum do que a gente imagina, porque, como eu falei, eles te venderam essa ideia de que você precisa ter um perfil enorme para ter resultado. E a segunda coisa é que você não precisa investir muito dinheiro para você ter mais engajamento e mais resultado nas suas redes sociais. E aí aqui eu vou te explicar o que você tem que fazer para isso. Primeira coisa é foque em criar conversas dentro do seu Instagram. É isso mesmo. A rede social, o Instagram, é uma rede social de toques. Ou seja, o Instagram ele quer que o seu seguidor faça mais interações com o seu conteúdo. Então, quando você faz interações, o Instagram entende que aquele conteúdo é relevante para a sua audiência e ele começa a mostrar mais vezes para mais gente. Então, o seu foco aqui é criar toques dentro do seu Instagram. Então, você vai fazer com que o máximo de interações que você conseguir. Então, use e abuse de caixinhas de perguntas, porque a caixinha de pergunta ela serve para três coisas. Para você entender o que a sua audiência quer ouvir, para você entender quais são as dúvidas que ele tem e qual é a percepção que ele tem de você. Então, use e abuse das caixinhas de pergunta. Sempre procure contextualizá-las para que você tenha mais resultado. Ah, Gustavo, ninguém responde a minha caixinha de perguntas. Não tem problema. Você mesmo pode fazer perguntas que você entende que o seu público vai gostar. E aí, com o tempo, o seu público vai entendendo que você responde todas as perguntas e eles vão mandando cada vez mais. Use também bastante enquetes, porque à medida que ele vai tocando na tela, vai trazendo mais engajamento e você vai entendendo o que o seu público pensa. Você pode criar enquetes sobre quais assuntos você quer falar, quais são as dúvidas que eles têm, quais são as possibilidades que você pode trazer, por exemplo, um tratamento de emagrecimento com Ozempic ou Saxenda. Tudo isso são interações que você pode gerar. E também testes. Testes sobre o melhor tratamento, testes sobre a sua vida pessoal, testes sobre quais são os resultados esperados de certo tratamento. Tudo isso vai trazer mais resultado para a sua rede social e mais engajamento. E aqui entra uma ideia e um paradigma que a maioria dos médicos tem de que se eu trazer muitas conversas para dentro do meu Instagram, eu vou ser obrigado a fazer consultas e responder pacientes sem eles irem no consultório. E aí é o paradigma que eu tenho que quebrar na cabeça de vocês. A maioria das vezes você consegue criar boas conversas, trazer possibilidades para o seu paciente e explicar que um tratamento definitivo você só vai conseguir fazer dentro do seu consultório e aí você consegue atraí-lo para você ter mais resultado dentro do seu consultório. E por último, trabalhe bastante níveis de consciência da sua audiência. Muitas vezes um paciente não tem consciência que ele tem aquele problema. Vou te dar um exemplo, queda de cabelo. Se um paciente ele não tem consciência da queda de cabelo, ele nunca vai te procurar se você trata queda de cabelo. Então que tal se você começar seu post o seguinte: você já viu que às vezes o seu banheiro fica cheio de cabelo ao final do banho, de cabelo de queda sua? Ou o seu travesseiro, quando você acorda, está cheio de cabelo? Isso pode ser o início de uma calvície. E aí você vai trazendo ele nessa jornada de conhecimento. Ele está inconsciente do problema, ele passa a ser consciente de vários sintomas desse problema. Depois ele começa a ter ciência das soluções. Então você pode sugerir, por exemplo, nesse caso, que ele pode usar minoxidil, que ele pode fazer transplante, que ele pode fazer aplicações no couro cabeludo. Tudo isso são possibilidades. E por último, traga cases de sucesso seu. Por exemplo, no tratamento de cabelo. Resultado de antes e depois, depoimentos, como você tratou um caso difícil. Tudo isso cria autoridade para você. Automaticamente cria mais conversas e você tem resultado dentro do seu Instagram. E aí, para você, eu queria que você aproveite esse conteúdo, encaminhe para aquele amigo seu que imagina que pode ter dificuldade nas redes sociais, para que eles consigam ter mais resultado.
e aí a gente consiga ser mais relevante para você e toda a nossa audiência. Um grande abraço!